Exercitando o nosso cérebro, estamos de volta com o nosso Sempre com Você, nesse terceiro bloco. E eu já quero chamar as notícias de hoje com ele, Nelson Henrique Batistotti. Boa tarde, Nelson. Salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antonielle. Boa tarde a todos que estão em casa. Salve Maria Imaculada. Trago para vocês as notícias, as principais notícias do dia de hoje. Para começar, o governo deve abrir ainda este mês uma nova seleção de profissionais brasileiros para o programa Mais Médicos. A decisão acontece após o anúncio da saída dos médicos cubanos do programa. A reunião do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde nesta sexta-feira definiu o rito para a saída dos médicos cubanos e a entrada de novos profissionais brasileiros no programa Mais Médicos. Está previsto para a próxima semana o anúncio dos detalhes do edital para repor as mais de 8.000 vagas que vão ser deixadas pelos cubanos. Segundo o governo, já em novembro, os novos médicos deverão se apresentar aos municípios. O governo cubano anunciou a saída dos profissionais após o presidente eleito Jair Bolsonaro condicionar a permanência deles à aplicação de teste de capacidade e recebimento de salário integral, sem destinar a maior parte a Cuba. Hoje, Bolsonaro voltou a questionar a qualidade dos serviços prestados pelos médicos cubanos. Eu nunca vi uma autoridade no Brasil dizer que foi atendida por um médico cubano. Será que nós devemos destinar aos mais pobres profissionais, entre aspas, sem qualquer garantia de que eles sejam realmente razoáveis profissionais no mínimo? Os médicos cubanos foram convocados na segunda fase do Mais Médicos, lançado em 2013. A primeira etapa ficou restrita a brasileiros e a quem já tinha autorização para trabalhar no país. Os mais de 8.000 médicos cubanos representam quase metade do total do programa. Segundo o governo cubano, em 5 anos, 20.000 profissionais foram enviados ao Brasil e realizaram mais de 113 milhões de atendimentos. E o assassinato de uma mulher dentro de uma prisão do Paraguai pelo traficante brasileiro Marcelo Piloto causou mudanças no comando da polícia no país. O presidente do Paraguai, Mário Abdo, demitiu seu chefe de segurança neste domingo e anunciou uma reestruturação da liderança policial. As medidas foram tomadas após o assassinato de uma jovem em uma cela de segurança máxima pelo narcotraficante brasileiro Marcelo Pinheiro, conhecido como Marcelo Piloto. Acredita-se que ele tenha cometido o crime para evitar ser extraditado ao Brasil. Piloto é considerado um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho. Ele matou uma mulher paraguaia de 18 anos que o visitou em sua cela na sede da Força Especial de Operações Policiais em Assunção. O pedido de visita da jovem foi autorizado porque o narcotraficante não estava sob detenção incomunicável. O brasileiro foi preso no Paraguai em dezembro de 2017 durante uma operação contra o tráfico de drogas. O advogado dele afirma que Pinheiro terá que ser processado no Paraguai pelo assassinato da jovem e isso fará com que sua extradição para o Brasil seja adiada. Ele escapou da prisão em seu país de origem, onde cumpria pena de 15 anos por assalto seguido de morte. Bom, e na manhã desta segunda-feira, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou que Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, o Marcelo Piloto, chegou ao Brasil. Marcelo Piloto foi expulso do Paraguai e chegou em Foz do Iguaçu, no Paraná, hoje pela manhã. Jungmann informou ainda que Piloto será transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, a 195 quilômetros de Foz do Iguaçu. A instituição penal é considerada de segurança máxima. Bom, notícias agora do exterior. Triste de ver. Foi o que disse Donald Trump ao visitar a Califórnia. O estado americano é afetado pelos piores incêndios de sua história, que deixaram dezenas de mortos e cerca de 1.000 desaparecidos. O presidente americano Donald Trump chegou neste sábado a Paradise, na Califórnia, uma das regiões afetadas pelos piores incêndios já registrados no estado americano. Ele mostrou tristeza ao visitar uma das áreas que foi consumida pelas chamas. Isso é muito triste de se ver. No que diz respeito às vidas, ninguém sabe ainda, temos um número, mas há muitas pessoas que não foram contabilizadas. É uma grande destruição. Na verdade, me dizem que aqui não está tão ruim quanto algumas áreas. Outras partes estão além, simplesmente carbonizadas.
2 grandes incêndios já deixaram dezenas de mortos e cerca de 1.000 pessoas desaparecidas. O mais grave deles, chamado de Camp Fire, é o pior da história da Califórnia. O fogo devorou uma área do tamanho de Chicago, destruindo quase 10.000 casas e outras 2.400 construções. A fumaça também cria um grande problema em vastas áreas do estado. Trump criticou a gestão florestal na Califórnia e afirmou que o governo vai trabalhar para que essa tragédia não se repita. Amigos e companheiros de profissão do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado no mês passado no consulado de seu país na Turquia, celebraram dia 16 em uma mesquita de Istambul um funeral simbólico e sem o caixão em sua homenagem. Os fiéis fizeram preces em frente à mesquita do Conquistador. O imã, o líder espiritual muçulmano, leu trechos do Alcorão, que é o livro sagrado da religião. Jamal Khashoggi foi assassinado dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul e o caso ainda não foi totalmente esclarecido. A Arábia Saudita prendeu 18 suspeitos do crime. Ontem, o procurador do país pediu pena de morte para 5 deles e reafirmou que não há qualquer relação do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no caso. Hoje, o jornal turco Hürriyet afirmou que a Turquia possui evidências que contradizem as afirmações do procurador saudita. Segundo a publicação, existe uma segunda gravação de áudio que prova que Khashoggi não foi drogado, como dizem os sauditas, e sim estrangulado. Afirma também que elas mostram os assassinos repassando um plano antes do crime, o que prova que o ato foi premeditado. O jornal diz ainda que a Turquia teve acesso a ligações telefônicas internacionais feitas pelos criminosos depois de matar Khashoggi. Mais de 3.000 migrantes que partiram de Honduras há mais de um mês para os Estados Unidos em busca de asilo ou refúgio se encontram divididos no seu caminho pelo noroeste do México, enquanto enfrenta a rejeição de alguns moradores na fronteira com Tijuana. A caravana de migrantes que partiu de Honduras há mais de um mês para os Estados Unidos se dividiu no caminho pelo noroeste do México. Segundo dados oficiais, mais de 3.200 centro-americanos chegaram a Tijuana, sua última parada antes de tentar cruzar o território dos Estados Unidos. Alguns foram para a fronteira de El Chaparral para iniciar o lento processo de solicitação de asilo ou refúgio. O presidente americano Donald Trump ordenou o envio de 9.000 soldados para a fronteira sul e avisou que somente os que cruzarem por um ponto oficial podem buscar refúgio. Já se respira com paz e tranquilidade. Chegamos ao ponto em que precisávamos chegar e dar o próximo passo para os Estados Unidos. Há uma lista de mais de 1.500 pessoas que devem esperar até 2 meses para serem atendidas, já que as autoridades de imigração americanas recebem entre 30 e 90 solicitantes por dia. Outras 1.500 pessoas da caravana ainda estavam na estrada porque antes da saturação dos abrigos em Tijuana, as autoridades bloquearam a passagem dos ônibus em que os migrantes viajavam nas proximidades de Mexicali. Enquanto isso, muitos moradores de Tijuana protestam contra os migrantes. Entre eles, o conservador Juan Manuel, que propôs que haja uma consulta cidadã para decidir o que fazer com os migrantes, porque, segundo ele, eles vêm de forma agressiva e rude. Notícias da Igreja. O Papa Francisco denunciou no domingo o estrondo que alguns poucos ricos que impede que se ouça o grito dos pobres. A declaração foi feita neste domingo, segundo Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco denunciou no domingo que a injustiça é a raiz perversa da pobreza durante o segundo Dia Mundial dos Pobres. Il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato. O clamor dos pobres está ficando mais forte a cada dia, mas também menos ouvido a cada dia. É sufocado pelo estrondo de algumas pessoas ricas que são cada vez menos, mas mais ricas. Sovrastato dal frastoso di pochi ricchi, che sono sempre di meno e sempre più ricchi. A missa foi celebrada na Basílica de São Pedro, em Roma, e depois houve um almoço no Vaticano para 1.500 pessoas indigentes e ajudantes. Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco denuncia a globalização da indiferença e reitera que deseja uma igreja pobre para os pobres.
As informações de hoje, uma boa tarde a todos. Antonielli, é com você. Obrigada, Nelson Henrique. Te espero amanhã aqui ao vivo. E por falar em amanhã, estaremos de volta às 1h45 aqui pela TV Imaculada Conceição, tá bom? É claro, eu te espero. Amanhã a gente vai receber a Zezé Luz aqui para cantar para nós e falar um pouquinho do trabalho dela contra o aborto, em defesa da vida na nossa igreja. Beijo grande, Deus abençoe, uma excelente semana, força e foco e fé. Tchau, tchau, gente!